Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão no olho do furacão do escândalo do Banco Master. Alexandre de Moraes tem a sua esposa envolvida e sendo advogada do Banco Master, com milhões e milhões de reais em contrato. Enquanto Dias Toffoli viaja para cima e para baixo num aviãozinho particular de um dos advogados que também são contratados como advogados do Banco Master, onde a esposa do Dias Toffoli trabalha. Isso porque não investigaram os outros 9 ministros do STF, porque deve ter mais meia dúzia aí envolvido ou com o Banco Master, ou com a Refit, ou com outras questões, salvo o melhor juízo. O contrato de escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal com o Banco Master totalizava 129 milhões de reais. Olha isso, gente. O montante seria pago em 36 meses a partir de início de 2024, ou seja, o banco pagaria por mês 3,6 milhões de reais para o escritório Bassi de Moraes Advogados. O escritório é comandado por Viviane Bassi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. Os dois aí têm 3 filhos, né? 2 dos 3 filhos do ministro também trabalham na firma. Coisa de família, né? O pessoal gosta muito de falar, olha, a família Bolsonaro. Mas, na verdade, na vida política e na vida jurídica também, parece que todo mundo gosta de fazer um negócio com a família. E quem não é da família, se dá dentro do negócio, acaba virando da família também. E não pode ficar por aí, né, gente? Porque a gente vai, sim, para o Dias Toffoli. Dias Toffoli é a mesma parada e pior, gente, que assim, a intimidade vai um pouco mais, né? Ele viajou lá para a final da Libertadores, porque é torcedor do Palmeiras, no jatinho particular do advogado que é, olha só, do advogado que é contratado do Banco Master, onde a mulher dele também trabalha. Então o negócio está em família. E aí tem muita grana também nesse contrato do escritório contratado, o VARD, né? VAD, o escritório lá contratado onde a mulher do Dias Toffoli trabalha. O Brasil nunca precisou tanto acordar para a podridão institucional como agora. As últimas revelações envolvendo o Banco Master mostram que o país está diante de uma encrenca que extrapola os esquemas de banco falido. Estamos falando de um sistema de interesses, favores e blindagem de peso. Primeiro, o banco fechou o contrato com o escritório da esposa de um ministro do STF, a Viviane Bassi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, prevendo o pagamento de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos. Isso por si só já é um tapa na cara da moralidade. Uma instituição em apuros se dispõe a manter vínculo milionário com parentes diretos de quem pode julgar seus atos. Depois veio a jogada. O Dias Toffoli, ministro do STF, decide empurrar todo o processo para a corte, exterminando a possibilidade de investigação independente nas instâncias inferiores. E não é só isso. Ele pegou carona num jatinho com advogados de um dos investigados, um movimento que muitos, com razão, enxergam como simbolizando conflito de interesses, proximidade imprópria e blindagem institucional. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. E agora, a bomba. O relator de uma CPI federal, o Alessandro Vieira, está dizendo em alto e bom som que o Brasil se aproxima de ver um ministro de Tribunal Superior preso. Ele afirma que há pontos claros de infiltração do crime organizado nos poderes da República, usando termos fortes como gabinetes, escritórios e várias atuações para definir o modus operandi desse sistema. É uma acusação grave. E se for apenas a ponta do iceberg, o país está diante de um terremoto institucional. Se há algo que este escândalo deixa claro, a impunidade histórica no Brasil não depende de culpa ou inocência. Depende de quem é você, de quem você conhece, de quem banca você.
E esse cenário, meus amigos, clama por justiça, transparência e por prisão caso culpados sejam condenados. Porque o país não aguenta mais fingir que tudo está dentro da lei quando toda hora aparecem lençóis de lama cobertos por toga. É hora de deixar o medo de lado e pedir responsabilidade. Exigir que quem sujou o nome do país pague por isso, sem privilégios, sem blindagem, sem foro encantado. Ontem foi um dia bombástico, né? A revelação da Malu Gaspar, do Globo, do contrato entre o Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Está em nome da mulher dele, da filha e do filho. Moraes. Um contrato para serviços advocacícios diversos por 36 meses a 3,5 milhões por mês. Os advogados amigos meus dizem que nunca viram, nem o Rui Barbosa cobraria isso, né? E sem definição e com prioridade de pagamento. Tinha que pagar de qualquer jeito a cada mês. Isso já é suficiente para a gente entender, né? Em tempos normais, eu que passei aí 55 anos de jornalismo, é manchete garrafal e ministro saindo no dia seguinte, entregando o cargo, né? Em outros tempos. Mas agora o próprio Supremo autoriza receber ações dos escritórios de sua própria família. Enterraram a ética, e a ética é a base de tudo, então não tem mais base, não tem mais raiz, né? Isso é incrível, incrível no sentido de que não devia ter acontecido. Assim como a viagem de avião de Toffoli, onde estava um jatinho particular, onde estava o advogado de um dos diretores do Master, e 2 dias depois ele decreta sigilo sobre as coisas do Master, talvez por causa desse contrato, um deles, né? Sigilo absoluto. É incrível, né? Bom, mas tudo isso, enfim, foi um tribunal que o Lula, depois de condenado tantas vezes, em tantas instâncias, com tantos juízes, anularam por causa do CEP de Curitiba. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, na forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros, e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça, e a pergunta que ele encaminha é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética, que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que diz que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República,
onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.